E o imperador tinha um enorme problema. Como pagar o trabalho? Os conselheiros tiveram uma boa ideia. Um imposto de sal. Os economistas diziam para o governo: temos que monopolizar o sal. É preciso assumir o controle do sal porque ele é incrivelmente valioso. Os impostos tornaram o sal mais caro e as pessoas se revoltaram. Mas eles precisavam do sal. E o imperador conseguiu sua muralha. Mas o imposto de sal pode dar errado. Na Índia, em 1930, a marcha de Mahatma Gandhi contra o imposto britânico de sal acabou levando à independência. Na França, em 1789, um pesado imposto de sal levou as pessoas a um ponto sem volta. E esse descontentamento se juntou a outros descontentamentos. E foi, pelo menos em parte, responsável pelo início da Revolução Francesa. Algo tão simples quanto o sal coloca em movimento as complexas forças da história. Mas como isso afeta tudo, da morte dos faraós ao surgimento da civilização? O segredo está no superpoder do sal. Vimos que o sal levou à construção das cidades. E a queda de reis. E ele é a chave da própria vida. Um cristal minúsculo com um impacto gigantesco. Porque o sal tem um superpoder. Egito, ano 1213 a.C. O faraó Ramsés morreu. Se os sacerdotes não puderem conservar seu corpo antes do início da decomposição, sua alma não chegará à vida póstuma. E o sal é essencial para isso. Os egípcios usavam um tipo de sal chamado natrão para conservar o corpo humano, e ele é o preservante mais efetivo na história humana. É engraçado pensar nisso. Mas se ler as receitas deles de como faziam as múmias, é como uma receita muito parecida com a usada para conservar peixe. As entranhas são removidas e o corpo é coberto com sal. É um bacalhau humano. Por que o sal conserva as coisas? Porque o sal tem um superpoder sobre a água. A grande história foca o mundo microscópico do sal. Estamos vendo um torrão de moléculas de sal num tecido que está cheio de água. Conforme as moléculas de água flutuam, elas se prendem ao torrão de sal e o dissolvem. As moléculas de sal se separam e tiram a água do tecido. Sem água, os micróbios que causam a decomposição morrem e o tecido seco dura por meses ou anos. A descoberta do poder do sal para conservar carne, peixe, vegetais e até múmias foi um grande passo adiante para a civilização. Em um mundo sem eletricidade, o sal era a geladeira da humanidade, o modo de conservar os alimentos de uma colheita para a outra. Um dos grandes problemas das sociedades agrícolas era a conservação da comida, e o sal é a resposta. A palavra salame, uma forma antiga de carne salgada, vem da palavra latina sal. Sal, o mesmo ocorre com salsicha.
sals e salsa. Como o sal salvava os alimentos e as pessoas, a palavra salvação também vem de sal. E como o sal era tão valioso que os romanos pagavam os soldados com ele, surgiu a palavra salário. Vimos que o sal é tão essencial para a vida que os homens criaram dependência do sal. Que seus cristais construíram nossas estradas, nossos canais, nossas cidades. Que ele conservou nossa comida, salvou-nos da fome e permitiu o surgimento das civilizações. A história foi transformada pela química simples do sal e pelo modo invisível em que o sal extrai a água das coisas. O sal é mesmo um bom exemplo da nossa história, porque por meio do cristal, de um grão de sal, podemos ver toda a história. Mas a história do sal é só o começo. Existe um enigma muito maior oculto na grande história. Cada episódio revela uma pista. Coisas cotidianas como aviões, ouro e montanhas são a chave. Preste atenção e você verá a revelação desse grande mistério. A grande história do tempo e do espaço. A grande história de todos nós.